Quando eu pago franquia no meu seguro? Eu vou falar sobre o seguro de automóvel e outros seguros patrimoniais, como o seguro residencial. A franquia é a participação obrigatória do segurado nos prejuízos. Em outras palavras, é a parte que você, segurado, tem que cobrir os prejuízos para então a seguradora pagar a diferença que sobrar depois que você fizer o pagamento da franquia. Tudo isso sempre dentro do limite máximo de indenização previsto na apólice. Começando pelo seguro de automóvel, vai haver a cobrança da franquia em que situações? Perda parcial, que é aquela situação na qual o orçamento de reparo do veículo ficou abaixo de 75% do valor do carro previsto na apólice. Essa perda parcial pode ser decorrente, por exemplo, de uma colisão, mas também pode ser decorrente, por exemplo, de um veículo recuperado de roubo ou furto com avarias. Em quaisquer dessas situações, você vai ter que pagar a franquia e a seguradora vai cobrir a diferença que ficar acima da franquia. No seguro de automóvel também pode haver franquias específicas para algumas coberturas adicionais, como por exemplo, vidros, faróis, retrovisores e lanternas, equipamentos de adaptação, taxímetro, kit gás, entre outros. No caso de dano parcial a esses equipamentos, você paga a franquia e a seguradora cobre a diferença. Essas são as situações em que o seguro de automóvel tem franquia obrigatória, mas existem aquelas situações em que não há cobrança de franquia. Quais são elas? As regras sempre vão constar nas cláusulas contratuais do seu seguro, que nós chamamos de condições gerais. Você pode encontrar as condições gerais da sua apólice no site da seguradora ou solicitando diretamente ao seu corretor de seguros. As regras mais comuns no mercado atualmente sobre a não cobrança de franquia são: não há cobrança de franquia nos casos de perda total, roubo ou furto sem localização. A perda total é o contrário da perda parcial, ou seja, quando o orçamento de reparo do seu veículo fica igual ou superior a 75% do valor do carro previsto na apólice. Neste caso, você recebe a indenização integral sem desconto de franquia. Nós temos um outro vídeo aqui no canal falando sobre quanto você recebe de indenização, sabendo quais valores são somados e deduzidos dessa indenização. Dá uma olhada que vale a pena ver. E uma outra situação muito comum em que o mercado não pratica a cobrança de franquia é na cobertura de danos corporais, materiais ou morais a terceiros. Você pode acionar essa cobertura isoladamente, sem necessariamente acionar a cobertura de casco, dar cobertura para o terceiro do qual você foi causador de um dano e aí, portanto, não pagar qualquer franquia. Agora vamos ao outro ramo de seguros, que é o seguro residencial, mas essas informações que eu vou passar valem para outros seguros patrimoniais, como por exemplo o seguro empresarial também. Normalmente o que nós temos nesses seguros não é franquia, mas algo parecido, chamado POS, Participação Obrigatória do Segurado. Qual é a diferença em relação à franquia? A franquia é sempre um valor fixo estipulado na apólice. A POS é um percentual do prejuízo com um valor mínimo estipulado na apólice. Por exemplo, 10% dos prejuízos com mínimo de R$ 500. Cada cobertura dentro de um seguro residencial vai ter a sua POS e algumas coberturas nem vão ter POS. Vamos ver dois exemplos. Primeiro, uma franquia num seguro de automóvel e depois uma POS num seguro residencial. Começando primeiro pelo exemplo do seguro automotivo. Imagine que o carro sofreu uma perda parcial, o orçamento para o reparo daquele veículo ficou em R$20 mil e a franquia obrigatória é de R$2.000. Como fica? O segurado, você, vai pagar à oficina R$2.000. Pode ser que a oficina te dê condições de parcelamento, por exemplo. Isso cabe à oficina. A diferença de 20 mil menos 2.000, ou seja, R$18.000, vai ser coberta pela seguradora. Agora, o segundo exemplo com relação à POS de um seguro residencial. Imagina que o segurado tinha um seguro residencial com cobertura de danos elétricos, foi lá e sofreu um dano elétrico. Essa cobertura tinha uma POS, Participação Obrigatória do Segurado, de 10%, com mínimo de R$250. Os prejuízos ficaram na ordem de R$3.000. Como fica? Se você fizer a conta de 10% sobre 3.000, vai dar R$300.
R$300 é maior do que 250, que é o mínimo da POS. Portanto, será cobrado R$300 de POS. O segurado vai pagar R$300 de POS e a seguradora vai cobrir a diferença de R$3.000 menos 300, ou seja, R$2.700. Vale lembrar que sempre que o seguro é acionado e existe a cobertura do evento de sinistro, na próxima renovação vai acontecer a redução de uma classe de bônus daquela apólice. Mas nós temos outros vídeos aqui no canal que explicam como funcionam os bônus e eu te convido a assistir. Por hoje é isso, eu espero que tenha ajudado e eu te vejo na próxima.